Bom dia. Nesta manhã gostaria de compartilhar mais uma meditação. Hoje o capítulo 4 sobre orações. E hoje falaremos um pouco mais sobre a ação de graças. E isto é algo simples e importante que devemos fazer diariamente. E dizer a Deus, obrigado, Senhor, por todos os seus feitos na minha vida. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 4, versículo 6 até o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede ou ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa é uma receita para vivermos em paz e não vivermos preocupados, inquietos ou atribulados por coisa alguma, mas ao mesmo tempo Deus nos ensina nesse trechinho que devemos colocar todas as coisas diante dele, ou seja, colocar todas as dificuldades, problemas, as adversidades, as aflições. Mas a receita seria incompleta se fizéssemos tudo isso. Além disso, devemos ser gratos a Deus, mesmo por situações difíceis na nossa vida, que ainda não mudaram, mas a ação de graças é uma expressão de humildade pessoal e é uma forma de respeito e reverência a Deus. Nossas ações de graças devem ser focalizadas de três maneiras. A primeira maneira é agradeça a Deus tudo o que Ele é e tudo o que Ele tem feito. A segunda maneira, seja agradecido a Deus por outras pessoas e por aquilo que Deus está fazendo ou tem feito na vida dessas pessoas. A terceira maneira de aprender a, a adorar a Deus com ações de graças é seja grato em todas as circunstâncias da vida. Essa é uma maneira nobre, santa e desafiadora, porque nem todas as coisas que acontecem na nossa vida nós gostamos, mas Deus está trabalhando em nós, através do seu Santo Espírito e por meio da sua palavra. Por isso, o nosso ideal de vida deve ser caminhar pelo mesmo caminho que o apóstolo Paulo caminhou. Filipenses 4, versículo 10 a 13 diz: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como parecer necessidade. Posso todas as coisas que me fortalece. Certamente essa maneira de viver é uma maneira desafiadora e é impossível viver desta maneira sem fé, sem dependência total e plena no Senhor nosso Deus, por meio de Jesus e da sua palavra. Pois Paulo está dizendo que ele aprendeu a contentar com o que ele tinha. Ele sabia estar abatido, mas também sabia ter em abundância. Ele sabia viver com a fartura, como também a ter fome. Nós não somos bons com relação a passar fome ou padecer necessidade, mas nós somos bons em viver em abundância. Mas aí que está o segredo da vida cristã, é
aprender a viver bem em toda e em qualquer circunstância. Esta forma de viver é um produto da fé no Senhor Jesus Cristo. Por isso Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É uma vida que é vivida pela graça. Então vamos trabalhar essas três maneiras. A primeira maneira, agradeça a Deus por tudo. Nós temos em Efésios 5:20 que fala: em tudo dai graças. Também temos em 1 Tessalonicenses 5:18 que fala: dai graças a Deus por tudo. Tudo o que Ele é e o que Ele tem feito. Tudo o que Deus é. Deus é santo, Deus é justo, Deus é poderoso, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é perfeito, Deus é misericordioso, Deus é reto por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito. Quantas coisas Deus está fazendo e já fez na nossa vida, quantas misericórdias Ele operou nas nossas vidas, quantos milagres Deus realizou em nossas vidas, e o maior milagre de todos que Ele já realizou na vida de todo salvo, justamente o novo nascimento, a conversão, a salvação nossa, que é conquistada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. O maior milagre de todos é a salvação de um ser humano. E só por esse motivo, lógico que tem outros vários motivos pelos quais devemos ser gratos, mas esse é o motivo principal. Deus deseja que nós nos conscientizamos da dependência que temos que ter dele. E para isso é importante nunca esquecermos da sua grandeza e da sua majestade e de todas as coisas boas que ele nos dá e dos livramentos que ele opera na nossa vida dia a dia, como operou na vida dos cristãos do Velho Testamento. Lá no Salmo 50, versículo 15, nós temos lá uma informação importante para nossa meditação. Diz assim: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Diferentemente da nossa mente, daquilo que as pessoas pensam, nós não precisamos de curtir o momento de angústia e ficar se angustiando cada vez mais, pensando no mal que poderá nos acontecer. Mas no momento da angústia, nós podemos confiar somente em Deus. E Ele vai trazer conforto e consolo para a nossa vida e vai dar o livramento necessário no tempo dele. Ter uma atitude de gratidão não é em um momento ou em outro por coisas apenas boas, mas é ser grato por toda e qualquer situação que Deus permite na nossa vida, porque nenhuma situação ruim, indesejável, poderia acontecer na nossa vida sem a permissão de Deus. Então, se Deus permitiu, Ele tem um propósito, embora nós possamos não conseguir identificar de imediato o propósito, mas certamente Deus tem um propósito. Você pode desenvolver uma atitude de gratidão de três maneiras. A primeira maneira, você pode agradecer a Deus em meditação, louvando ao Senhor em cântico, com ação de graça. Então, uma das maneiras mais sensacionais que nós devemos aprender a ser agradecido é através das orações de ações de graça, como diz em Salmo 69, verso 30 a 31. Louvarei o nome de Deus com cântico, engrandecê-lo-ei com ação de graças. Isto será mais agradável ao Senhor do que o boi ou o bezerro que tem pontas e unhas. Nós estamos aprendendo aqui nesses versículos que é mais louvável ao Senhor ser agradecidos do que oferecer sacrifício. Essa é a arte de viver bem nesta terra. Viveremos bem nessa terra porque tudo, na verdade, está de acordo com aquilo que nós queremos. Não. Vivemos bem nessa terra não porque não há adversidade, porque não há aflição. Se fosse assim, o próprio Senhor Jesus não tinha vivido bem aqui nesta terra, nem os seus apóstolos, porque
tanto Jesus quanto eles tiveram aflições, dores, adversidades, problemas. No entanto, pela fé que eles tiveram em Deus e pela forma que eles adoravam ao Senhor, eles puderam viver bem. Viver bem agradecendo a Deus, meditando sobre as suas qualidades, seu amor, sua compreensão, sua misericórdia e todas as outras qualidades que posso lembrar. Então, no momento de dificuldade, é importante nós aprendermos a arte da meditação e procurar quieto, em silêncio, procurar meditar nas coisas que Deus ensina na sua palavra, lembrar das qualidades de Deus, pois desta maneira nós podemos encontrar conforto, consolo e satisfação na vida. Por isso é importante nós tomarmos cuidado com o que entra na nossa mente e o que nós estamos pensando. Portanto, nós podemos engrandecer a Deus meditando sobre as suas qualidades, seu amor, sua compreensão, sua misericórdia, sua retidão, a sua justiça, a sua bondade. Foi exatamente nesta base que Jeremias procurou, na realidade, encontrar consolo para aquele tempo tão difícil quando a destruição pairava sobre Israel. Em Lamentações 3, versos 21 a 23, um texto extremamente significativo e consolador. Diz assim: Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande a tua fidelidade. Qual é a razão que Jeremias expressa dizendo para ele, para o povo, e nós devemos fazer o mesmo? Qual é a razão de não sermos consumidos? Qual é a razão de estarmos vivos ainda? Não está em nós, nem nas pessoas, nem nas situações, mas está fincada nas misericórdias do Senhor, na bondade de Deus, no amor de Deus, na compaixão de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas são novas cada amanhã, porque as suas misericórdias não têm fim. Também em Salmo 77, versículo 11 até o versículo 13, vai nos ensinar também uma grande lição: contentamento, satisfação na pessoa bendita de Deus. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei. Lembram que eu falei a arte de meditar? É importante, então, termos tempos a sós, somente com Deus, longe de qualquer comunicação, longe de aparelhos de comunicação, longe de tudo, mas apenas a sós com Deus. Lembrar, pois ele diz aqui, lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Isso é simplesmente consolador, confortador. Isso é simplesmente algo esplêndido para trazer luz à nossa mente e conforto ao nosso coração. Deus é tão grande, tão maravilhoso, que em seguida o seu espírito estará transbordando de agradecimento, porque a vida que é pesarosa, tristonha, uma vida certamente de lamentos e de constantes
tristezas, com certeza não é uma vida que está olhando para a grandeza de Deus, não está contemplando a magnitude do Senhor. Então, Deus é tão grande, tão maravilhoso, que em seguida o seu espírito estará transbordando de agradecimento. Não foram poucos os salmos que o salmista, falando de tristeza, falando de adversidade, falando de problemas, mas em seguida, no próprio salmo, ele mostra a grandeza, o amor, a misericórdia e o livramento de Deus. É assim que acontece por toda a Bíblia. Deus abençoa a sua palavra. Que Deus nos ajude a ter esta vida que eu acabei de citar nesse momento. Muito obrigado.